Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda parte da aula sobre gráficos. Nessa videoaula, eu já falar um pouquinho sobre os gráficos de linha e os gráficos de setores, também conhecidos como gráfico de pizza. Em um gráfico de linhas, é possível comparar a evolução de valores de uma variável ao longo do tempo. Observa aqui, por exemplo, os domicílios com acesso à internet no Brasil entre os anos de 2011 e 2016. A gente tem que a cada ano foi computado a quantidade de domicílios no Brasil com acesso à internet. Então, em 2011, por exemplo, a gente tinha 77,7 milhões de municípios no Brasil com acesso à internet. Então, a gente representa isso no gráfico da seguinte forma. Eu saio de 2011 e vou colocar uma bolinha representando aqui na altura equivalente à quantidade de domicílios que tinha internet naquele ano. Em 2012, eu vou fazer a mesma coisa. Só em 2012, eu vou marcar aqui a bolinha que representa a quantidade de domicílios com internet em 2012. A mesma coisa para 2013, 14, 15, 16 e assim por diante, até preencher todos os dados no meu gráfico. Uma vez que eu coloquei essas bolinhas, o próximo passo é ligá-las com segmentos de reta. Então, a gente vai ligando os pontos até preencher todo esse gráfico. Então, assim que é feito um gráfico de linha. Agora, também é possível comparar dados de diferentes países em um mesmo gráfico de linha. Então, por exemplo, repare que neste gráfico a gente pode comparar a evolução do coronavírus em vários países. E nesse caso aqui, cada país é representada por uma linha de cor diferente. Então, a China é esse vermelho mais escuro aqui de cima, que corresponde a este gráfico aqui. A Itália está na cor verde, que corresponde a este gráfico aqui. A Espanha está aqui, um cinza claro. O Irã está aqui. E o Brasil está representado como aqui embaixo. Mal dá para ver, porque esse gráfico aqui é do início da pandemia no Brasil, tá? Repare que nesse tipo aqui de gráfico de linha, a gente não precisa representar cada país, cada dado, com uma bolinha. Por exemplo, a China e o Irã estão usando bolinhas de cores diferentes. Já a Itália, um quadrado, a Espanha, um triângulo, a França, um losango, e assim por diante, utilizando figuras diferentes. Não há nenhum problema em utilizar figuras diferentes. Na verdade, até facilita quando a pessoa olha o gráfico e identifica quais são os países. Outro tipo de gráfico parecido com o de linha é usado quando temos uma quantidade muito grande de datas. Nesse caso, o gráfico acaba parecendo uma curva contínua, como essa aqui que está na tela. Por exemplo, aqui temos o gráfico mostrando a evolução da doença do coronavírus no mundo inteiro. Então, a gente tem aqui desde o início de 22 de janeiro, esse gráfico aqui computando todos os casos de coronavírus, todos os casos de recuperação e todos os casos de mortos de falecidos por causa da doença. Repara que nesse tipo de gráfico aqui, como é eletrônico, quando a gente coloca o mouse, é possível visualizar a bolinha e ver exatamente quais foram os valores computados de confirmação total da doença, total de recuperados e o total de falecidos. Mas quando eu não coloco o mouse, ou então quando aparece às vezes num jornal, em algo impresso, não aparecem essas bolinhas. Então a gente não olha mais os dados dia a dia, pontualmente, e sim os dados de uma forma contínua, como um todo. O gráfico de setores, ou também chamado de gráfico de pizza, ele é nada mais e nada menos que um círculo que é dividido em diferentes setores, proporcional à porcentagem do dado que a gente está estudando. Observa que, diferente dos outros tipos de gráfico que a gente viu, esse aqui, necessariamente, o total dos dados tem que representar 100%. Observa aqui nesse exemplo do uso de internet no Brasil em 2016. Repara que 59% dos entrevistados têm acesso à internet, tanto pelo Wi-Fi quanto pelo 3G. E 25% têm apenas Wi-Fi com acesso à internet usando o celular. 11% apenas o 3G ou o 4G, e 5% não tem nenhum tipo de acesso à internet usando o celular. Se a gente fizer a soma 59, 25, 11 e 5, a gente vai encontrar exatamente 100%. Então, novamente, diferente dos outros tipos de gráfico, o gráfico de setores, ou gráfico de pizza, necessariamente a soma tem que dar 100%. Nesse tipo de gráfico, também é fácil perceber qual é o dado de maior valor. Então, por exemplo, aqui, a gente tem que quem tem acesso
tanto com Wi-Fi com 3G, ou seja, ambos os acessos, é a maior parte do nosso gráfico. Ele ocupa mais da metade aqui, visualmente a gente consegue perceber isso. Então, ele também corresponde ao dado de maior valor. Da mesma forma, a gente consegue também perceber qual dado de menor valor, vendo qual é o setor ou a fatia de pizza de menor tamanho. Então, pessoal, é basicamente isso que eu tinha para falar sobre o gráfico de setor e o gráfico de linha, tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem e até o próximo vídeo.